Olá, olá, meus alunos, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 108 do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Oppone, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e seu professor neste nosso curso permanente de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Estamos caminhando para o informativo número 11.086, né? Episódio 108, informativo 1186 do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar a trabalhar, meus caros. Vou me jogar já para o canto da sua tela, vou deixar minhas redes sociais à disposição de vocês. Qualquer dúvida, reclamação, indignação, contem comigo. Eu estou à disposição de todos vocês. Eu peço desculpas porque tem alguns alunos com algumas mensagens ali no direct do meu Instagram que eu não tenho conseguido atender a contento e no tempo adequado, em razão de um tumulto profissional aqui com os trabalhos no Ministério Público, nas aulas. Às vezes eu tenho atrasado um pouquinho ali nas respostas, mas por favor não me abandonem, eu vou estar à disposição de todos vocês. É uma vontade genuína de ter contato com cada um que me manda dúvida por lá, tá bom? Então se alguém está para trás, tenha paciência, eu vou chegar lá, eu prometo. Fechado? Lembrando que os materiais da nossa aula, a relação de vídeos, os links aqui para o YouTube e também o nosso material de apoio ficam sempre disponíveis no nosso grupo no Telegram. Entra lá, fica à disposição de todos vocês. E aí, quero convidar vocês a nos acompanhar nas redes sociais, tanto a mim, Vinícius Oppone, seu professor, como a Verbo Jurídico, que é quem patrocina esse nosso projeto já de anos do Jurisprudência em Pauta. Então, acompanhe a Verbo nas redes sociais, a Verbo Jurídico, se inscreve aqui no canal da Verbo no YouTube. Além do Jurisprudência em Pauta, você vai ter acesso a diversos outros materiais gratuitos, vídeos de professores, aulas também regulares de outros colegas aqui do corpo docente da Verbo, tá bom? Então nos acompanha a Verbo, prestigia esse curso preparatório que te viabiliza o nosso Jurisprudência em Pauta. E gostando da aula, se não quiser dar o joinha agora, deixa eu ver se eu consigo te agradar. Não esquece de deixar um joinha no nosso vídeo, também é importante para validar o nosso projeto, tá bom? Vamos seguir então, vamos começar, na verdade, episódio número 108, informativo número 1186 do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, nós tivemos um informativo bem substancioso, mais uma vez, e eu estou sempre tentando ajustar o teor das nossas aulas. O meu processo didático, né, meu processo de construção de aulas, de preparação e de apresentação da aula, é sempre algo que eu estou revisitando, que eu estou atento. Então, em vista da experiência de um episódio anterior, eu vou, claro, focalizar, mantendo sempre o perfil do nosso projeto, que eu acho que é um time que está ganhando, não vamos mexer tanto. Mas como a gente tem vários julgamentos noticiados aqui no informativo, eu vou pinçar aqueles mais destacados, aqueles mais importantes, aqueles que eu entendo que você precisa conhecer para a prova com um nível de aprofundamento um pouco mais substancial, e vou deixar lá na parte final um fast food de julgado. Vou pinçar dois daqueles que eu não destaquei para um estudo aprofundado, para dar uma pílula de conteúdo para vocês, tá bom? Isso vai nos permitir falar de um número um pouquinho maior de julgamentos, ainda que esses do fast food na linha final lá sejam apenas informações mais diretas e precisas, tá bom? Depois deixa seu feedback, ou para mim, ou aqui nos comentários. Eu sempre estou voltando nos episódios anteriores para ver os eventuais comentários de vocês, ver se tá legal assim, se não vale a pena, se vale a pena, para eu poder dosar. Porque eu tô aqui, claro, para fazer aquilo que eu acho melhor para vocês, mas eu quero o feedback de vocês também, tá bom? Então vamos caminhar. E aí aquilo que ficar de fora é tarefa mesmo. Passa os olhos no informativo, dá uma olhadinha. Geralmente o que fica de fora tem uma baixa perspectiva de ser cobrado em provas de carreiras jurídicas como um todo, ou são julgados muito nichados, especialmente de tributário, para procuradoria, que nem para magistratura costuma cair. E olhe lá se cai para todas as procuradorias. Então, essa minha seleção é sempre estratégica do que vale a pena dedicar 1h30 dos seus estudos, tá bom? Então, vamos começar a ralar aqui, meus caros. Vamos começar a trabalhar com a ADI 6085. ADI 6085. Um julgado interessante, importante, que vai nos permitir falar de temas bons para o direito constitucional,
vamos falar um pouquinho sobre processo legislativo, inconstitucionalidade formal. Vocês vão ver uma discussão bem bacana aqui. Então vamos lá. Qual foi o objeto dessa DI 6085? Essa DI 6085 teve como objeto a Lei 13.714 de 2018, que por meio do seu artigo 2º, o artigo 2º dessa lei aqui, foi lá e inseriu um parágrafo único no artigo 19, nessa Lei 8742 de 92, que é a famosa LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Uma lei importante, prevista em vários editais. Para concurso federal é absolutamente relevante, para concursos estaduais cai em MP, cai em Defensoria Pública, cai também às vezes até em magistratura, tá bom? O que é este parágrafo único? Vamos dar uma olhadinha no parágrafo único do artigo 19, inserido por essa lei de 2018. Diz lá: a atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou de risco social e pessoal, nos termos dessa lei, dar-se-á, aqui está o ponto, independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no SUS, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso 12 deste artigo. Tá, professor, o que é isso aqui? Em bom português é o seguinte: em muitos municípios, e eu sei disso com algum conhecimento de causa, porque trabalhei na curadoria, na proteção de direitos fundamentais, direitos humanos em várias comarcas, inclusive em matéria de saúde, assistência social, muitos municípios, quando faziam um atendimento de um determinado indivíduo, de uma determinada família, buscavam desse indivíduo, dessa família, a comprovação de que eles residiam naquele município, ou que pediam lá na assistência social que demonstrasse a inscrição no cadastro no Sistema Único de Saúde. Isso às vezes acontece em municípios vizinhos. Às vezes um município tem uma estrutura de assistência social de saúde um pouco mais enxuta, um pouco mais precária, uma família vai lá buscar um suporte de saúde no município vizinho. E aí, considerando-se a natureza municipal dessas políticas públicas de saúde, de assistência social, alguns municípios fazem essa triagem de domicílio para verificação. Eu, por exemplo, trabalhei numa comarca em que 2 municípios eram conurbados, era uma rua e a linha de trem que dividia. E não era raro o caso de um indivíduo do município X buscar atendimento no município Y, naqueles pontos em que o município Y fazia mais ou fazia melhor do que o município X em saúde ou assistência social. Enfim, esse é um problema operacional do funcionamento da assistência social e do Sistema Único de Saúde. Vem a lei e coloca essa referência. Olha, a atenção integral à saúde, incluindo-se viabilização de medicamento, que é um ponto sensível, né? Vou buscar medicamento na farmácia do meu município. Lá não tem. Então eu vou buscar na farmácia pública, né? A farmácia ali do posto de saúde, por exemplo. Vou buscar no município vizinho, porque lá eu sei que eles entregam. Mas eu não moro lá. Enfim. O comando é que agora não precisa mais apresentar documento. Beleza. Discussão de fundo importante, só que a gente não vai precisar chegar na discussão de fundo. Por quê? Porque o problema apontado nessa DI 6085 foi um problema de processo legislativo. Um problema de processo legislativo. Algo aconteceu enquanto esse projeto de lei tramitava no Congresso Nacional, que para o legitimado ativo resultou em uma inconstitucionalidade formal. Olha lá o que aconteceu. Então, o projeto de lei teve a sua tramitação iniciada lá na Câmara dos Deputados. E o objeto inicial do projeto de lei era a identidade visual do Sistema Único de Saúde, tanto que o objetivo era mudar não a saúde, a lei orgânica do SUS, a lei 8080, a lei orgânica da assistência social, 8742. E aí foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal. No Senado Federal, apresenta-se uma emenda, um senador apresenta uma emenda que altera o conteúdo dessa proposta originária, vinda, tramitando lá na Câmara, que tinha tramitado e sido aprovada na Câmara dos Deputados, e insere esse bendito parágrafo único, que garante o atendimento no SUS sem exigência de documentos.
O que aconteceu? O Senado aprova o projeto emendado e manda diretamente para a sanção presidencial. Não volta para a Câmara dos Deputados apreciar o teor dessa emenda, que surgiu no Senado Federal. E aí, o ponto central aqui é uma alegação de inconstitucionalidade formal por violação ao devido processo legislativo. Vamos lá? Para a gente entender essa discussão, a gente precisa se recobrar de alguns pontos bem importantes do desenho constitucional brasileiro e do nosso processo legislativo. Tudo que eu vou falar aqui é importante, tem algumas coisas que não são obviedades, tá? São temas um pouquinho mais rebuscados que talvez você não tenha visto ou tenha visto de maneira muito rápida no seu estudo ordinário de direito constitucional. Então, o primeiro ponto com vocês é bem básico. A gente precisa se recordar que o poder legislativo da União é bicameral. Diferentemente dos poderes legislativos dos outros entes federativos, estados, DF, município, cujo poder legislativo é unicameral, só tem uma entidade, no estado, a Assembleia Legislativa, nos municípios, a Câmara dos Vereadores, no DF, a Câmara Legislativa. Na União é diferente. O legislativo é igual à junção ou à articulação da Câmara dos Deputados, a primeira Câmara, e o Senado Federal, a segunda Câmara, por isso o bicameralismo. Câmara dos Deputados, isso aqui é arroz com feijão, é o segmento do Legislativo da União que tem a função de representar o povo, e o Senado Federal, por sua vez, é a instância do Legislativo da União que tem a função de comportar a representação dos Estados-membros e do DF. O porquê que o Legislativo da União ganha essa formatação diferente do bicameralismo, de ser bicameral? O bicameralismo no Poder Legislativo da União é uma decorrência da forma federativa do Estado brasileiro. O Brasil adotou a federação como a nossa forma de Estado. E uma das características da federação, tradicionalmente articuladas pela doutrina, pelos estudiosos, há séculos, é a de que o poder central, o poder da União Federal, especialmente o seu poder legislativo, precisa contar com a participação da vontade dos entes subnacionais, que na realidade do Brasil são estados e municípios e o DF, mas nesse ponto esqueceram os municípios. Criaram uma instância no Poder Legislativo da União, o Senado Federal, para viabilizar ali, Senado Federal, a participação, a composição da vontade vinda dos Estados-membros e do DF. Então, por conta da forma federativa de Estado brasileiro, é necessário que a União, no seu Poder Legislativo, tenha uma instância, um pedaço do seu legislativo que acomode a visão dos entes subnacionais da federação. Quem são os entes subnacionais da Federação Brasileira? Estados, DF, município. Município não dava, né? Imagina um Senado com um representante, ou com 3, ou com 2, vindo dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Então esqueceram os municípios aqui. Deixaram o Senado Federal como a casa de representação dos Estados-membros e do DF. Essa é uma exigência da federação, porque a União produz leis nacionais que vão valer para todo o Estado brasileiro. E aí a ideia é que no processo legislativo de formação de leis nacionais, além da vontade do povo, claro, que está lá representada pela Câmara, tenha também uma visão da federação à luz dos interesses dos entes subnacionais, leis, estados e DF. Aí que está a razão de ser do nosso bicameralismo. Tanto que em estados federais é absolutamente recorrente termos duas casas legislativas no âmbito da União. Nos Estados Unidos, que é a nossa referência de federação aqui, pelo menos na origem, né? Isso existe também. Ótimo. E aí, meus caros, esse bicameralismo do Poder Legislativo da União gera repercussões no processo legislativo do Congresso Nacional. A forma pela qual o Congresso Nacional vai produzir leis é temperada pelo bicameralismo. Especialmente quando o Congresso Nacional está,
produzindo emendas constitucionais, e 2, produzindo leis em sentido estrito. Leia-se, lei ordinária e lei complementar. O bicameralismo vai exigir que o produto final do Congresso Nacional seja algo que obteve o consenso em ambas as casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, o bicameralismo repercute no devido processo legislativo do Congresso Nacional, de modo que o produto final da atuação do Congresso Nacional traga em si, ou tenha em si, o consenso de ambas as casas. Daqui para frente, o que eu vou falar é um pouquinho peculiar. O nosso bicameralismo se estrutura em termos de processo legislativo de maneira diferente a depender daquilo que o Congresso está fazendo. Se o Congresso estiver fazendo emendas constitucionais, a gente tem um bicameralismo diferente, que é chamado de bicameralismo puro. E sobre ele eu não vou falar, porque senão a gente não sai do lugar. Eu vou falar para vocês agora do bicameralismo mitigado, que é a forma pela qual o bicameralismo se manifesta no processo legislativo de lei ordinária e lei complementar. Tranquilo? Dito isso, para o bicameralismo se manifestar na atuação do Congresso Nacional, a gente começa com a noção de casa iniciadora e casa revisora. Casa iniciadora é o braço do Poder Legislativo da União, do Congresso Nacional, a instância em que o projeto de lei vai começar a tramitar e vai ter a sua primeira deliberação. E a casa revisora é a que sobra. É aquela que vai receber o produto já aprovado pela primeira casa. Então a noção de casa iniciadora e casa revisora é muito importante, porque é a primeira estrutura, primeira construção decorrente do bicameralismo, dando o tom aqui do nosso processo legislativo. No direito constitucional brasileiro, na nossa Constituição Federal, como regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. E a casa revisora é o Senado Federal. Então guarda isso. Regra, casa iniciadora, Câmara dos Deputados. Casa revisora, Senado Federal. Professor, quando que temos exceções? Nós temos exceções em basicamente 2 casos, em 2 hipóteses. Ou seja, hipóteses em que o Senado Federal é a casa iniciadora. Projetos de lei de iniciativa de senador ou projetos de lei de iniciativa de comissão do Senado. Aí, claro, né, se um senador quer apresentar um projeto de lei, não vai apresentar na Câmara, vai apresentar no Senado Federal. Fechado? Vamos lá. Onde é que o bicameralismo começa a nos enrolar no processo legislativo? A prática do bicameralismo é meio enrolada e depende muito do que a casa revisora faz. Então, casa iniciadora não tem muita polêmica. A casa iniciadora recebe o projeto de lei. Vamos pensar na regra aqui, que foi o nosso caso da ADI. Recebe um projeto de lei, delibera por suas comissões, pelo seu plenário, e aí a casa iniciadora ou não aprova, ou aprova. No meio do caminho, o projeto de lei pode ter sofrido emendas, já vimos aqui emendas parlamentares no curso de processo legislativo várias vezes, mas enfim, a casa iniciadora, lá no final, ou vai arquivar, ou vai aprovar. Casa iniciadora aprovou, passa o bastão para a casa revisora. É aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais truncada. Vamos pensar 3 situações lá na casa revisora e vamos ver qual delas é a mais problemática. Situação número 1. A casa revisora recebe o projeto de lei aprovado pela casa iniciadora e aprova esse projeto tal como ele veio, sem mexer. Daí, situação linda, sem problema nenhum. A casa revisora simplesmente remete o projeto para sanção ou veto do presidente da República, porque nós estamos falando de processo legislativo de lei complementar e lei ordinária. Ah, professor, são iguais? O processo legislativo de lei ordinária e lei complementar é exatamente igual? Não, não é exatamente igual. Nós temos uma diferenciação quanto ao quórum, né, exigido para aprovação de lei complementar. Mas no que eu estou falando aqui, de bicameralismo mitigado,
vale exatamente as mesmas considerações. Não temos nenhuma diferença aqui no andamento de lei ordinária ou de lei complementar, ou de projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Então, situação número 1, redondinha. Situação número 2, a casa revisora pega aquele projeto de lei que veio da iniciadora e diz, não, tá ruim, não quero aprovar esse negócio, rejeito. Na íntegra, não vai salvar nada. Pega o caso, não vou dar exemplo aqui concreto para não enviesar vocês. Vamos pegar. Casa revisora rejeitou o projeto tal como veio. Acabou, não tem o que fazer. Vai para o arquivo, tá morto. Beleza? Tranquilo. Situação número 3 é a nossa problemática. Casa revisora recebe o projeto de lei, olha para ele e fala, tá, legal, mas eu quero mexer nesse negócio aqui. E aí a casa revisora vem e apresenta emendas que alteram o projeto originário vindo da casa revisora. Perdão, da casa iniciadora. E aí é nessa situação 3, mais problemática, que entra o artigo 65, parágrafo único, que está na tela para vocês. Olha lá. Diz ele, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e é enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Aí vem o parágrafo único, estou lendo o caput, né? Situação 1 e 2 está aqui. Parágrafo único. Temos a nossa terceira situação. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Beleza? Ok. Voltou para a casa iniciadora. Agora vamos lá. Casa iniciadora pega, fala, tá bom. No nosso exemplo aqui, casa iniciadora, Câmara, casa revisora, Senado. Senado emenda. Volta para a Câmara. A Câmara pega e fala, tá, eu apresentei o projeto nesses termos, o Senado apresentou uma emenda que altera tal e tal aspecto aqui. A Câmara olha para aquela emenda do Senado e vai examinar só a emenda do Senado, porque o teor principal ele já tinha aprovado quando mandou lá para o Senado. A Câmara dos Deputados olha para a emenda do Senado e fala, gostei, valida. Beleza, tudo certo. Aquela emenda do Senado ganha o consenso da Câmara, se acopla no projeto, a Câmara manda para sanção ou veto. Agora, e se a Câmara não quiser aprovar a emenda do Senado? Aí é onde entra a mitigação do nosso bicameralismo. Porque, guardem isso, a casa iniciadora tem uma prevalência. A palavra final é dela. Se a Câmara não aprovar, ou melhor, se a casa iniciadora, para a gente generalizar, se a casa iniciadora não aprovar a emenda introduzida pela casa revisora, a emenda da casa revisora morre ali na casa iniciadora, nesse retorno, e a casa iniciadora manda o projeto para sanção ou veto do chefe do executivo. Então, daí que é um bicameralismo mitigado, porque tem uma certa ascendência, por assim dizer, da palavra dada pela casa iniciadora. Como regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, mas pode ser o contrário. Tá bom? Então, isso evita as idas e vindas infinitas, né? Entre as casas. Fechado? Essa é a construção aqui que você tem que entender. Então, aí, nessa hipótese, a casa iniciadora, no nosso exemplo, a Câmara, rejeita a emenda do Senado e manda para sanção e veto. Fala, ó, presidente, o projeto final... Ah, mas e o consenso? Tem consenso? Tem consenso. Naquilo que não foi emendado, deu consenso. O Senado aprovou. Ele aprovou e pôs a emenda. Mas ele aprovou. Mas ele põe a emenda. A emenda não tem o consenso da Câmara. Vamos salvar aquilo que teve consenso, né? Aquilo que teve consenso e manda para o presidente ou para o chefe do executivo. Fechado? Tranquilo. Esse ponto é importante. Última construção que eu vou relembrar com vocês aqui é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal já tem uma jurisprudência bem interessante sobre esse dispositivo aqui, o parágrafo único do 65. Ele diz o seguinte, olha, há vários tipos de emendas parlamentares. Grosso modo, há dois tipos de emendas. Há as emendas de redação e as emendas de mérito. Emendas de redação são aquelas que corrigem um probleminha lá no texto da lei. Estou simplificando, porque isso aqui é processo legislativo bem aprofundado, que não costuma cair em prova. Então, emenda de redação, aspectos formais ali do processo, do projeto. Ah, esse artigo é melhor que coloque aqui, na verdade vamos mudar o nome do capítulo, estão usando um termo aqui inadequado, tem uma vírgula errada, emenda de redação corrigindo o erro ali.
de redação formal. E tem as emendas de mérito, aquelas emendas que modificam a substância do projeto, emendas que alteram a feição do ato normativo que está sendo designado, está sendo construído. O Supremo entende o seguinte, olha, esse comando de devolução para a casa iniciadora da emenda, apresentada pela casa revisora, só existe para as emendas de mérito. Aquelas que repercutem em alteração, em supressão, em complementação do conteúdo, a substância do projeto. Fechado? Esse é um entendimento importante. Várias vezes o Supremo Tribunal Federal já teve que examinar uma alegação de inconstitucionalidade por uma suposta violação entre 65 parágrafo único, mas cuja emenda era meramente redacional. O Supremo diz, não, aí não, isso aqui não é para isso que o parágrafo único existe. Ah, se está errado aí de acordo com o regimento, problema interna corpus, a gente não vai meter a mão nesse negócio. Tá bom? Aí a gente tem que ver, vamos resgatar dessas premissas e a gente volta para o nosso problema original. Veja que o nosso problema original não é de acordo com o tipo de emenda, né? Ou melhor, o nosso problema original ele diz respeito a um projeto de lei que iniciou na Câmara dos Deputados, no Senado foi emendado, e a emenda, que é a inclusão de um artigo novo, não foi sequer remetido para a Câmara, para a casa iniciadora. Aí veja, será que dá para aplicar esse entendimento do Supremo? Olha, esse artigo 19, parágrafo único que inseriram lá, que enfiaram na lei, ele é apenas redacional? Não dá, né, pessoal? Obviamente não dá. Nítida inconstitucionalidade formal. Não dá. Inconstitucionalidade formal. O Senado fez brotar um conteúdo novo no projeto de lei aprovado pela Câmara e não mandou para a Câmara validar. Formalmente inconstitucional por violação do devido processo legislativo, dispositivo oriundo de emenda aprovada proposta pela Casa Revisora, no caso o Senado, a projeto de lei que altera o conteúdo original da proposição, mas que não retornou à Casa Iniciadora para sua confirmação. Inconstitucionalidade formal, não precisa ir muito longe aqui. Tá bom? Tranquilo? De todo modo, para a gente valorizar esse julgamento aqui, eu quero lembrar com vocês alguns pontos, complementar esse julgado com alguns pontos. Primeiro, houve uma questão preliminar aqui, uma discussão preliminar sobre a possibilidade de se discutir esse tema no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por conta do entendimento que eu deixei escapar superficialmente na revisão ali com vocês, mas um entendimento importante, que eu já disse aqui várias vezes, tema 1120 da repercussão geral. O tema 1120 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal é muito importante. Ele nos dá o tamanho da régua do Supremo Tribunal Federal quando a Corte é chamada a fazer exame de devido processo legal, de inconstitucionalidade decorrente de violação do devido processo legal. Perdão, do devido processo legislativo. Quando alguém bate na porta do Supremo e fala, Supremo, essa lei aqui, ó, ela é inconstitucional porque teve rolo lá na Câmara, no Congresso Nacional. Teve violação do devido processo legislativo. Descumpriram a receita de bolo pela qual o Congresso tem que produzir leis. Teve rolo lá no Congresso Nacional. De procedimento. O Supremo disse o seguinte, lá no tema 1120 da repercussão geral, que você precisa conhecer. O Supremo disse, olha, eu só vou poder fazer análise de inconstitucionalidade formal por violação do devido processo legislativo quando a norma de processo legislativo descumprida estiver prevista na Constituição Federal. Se for uma violação de regra de processo legislativo prevista apenas no regimento interno do Congresso, da Câmara ou do Senado, isso é matéria interna corporis, eu não vou examinar. Eu não vou examinar. O Supremo está dizendo, eu só vou reconhecer inconstitucionalidade formal por violação de devido processo legislativo se o parâmetro estiver na Constituição Federal. Norma de regimento não é parâmetro para controle de constitucionalidade. Ah, mas violou o regimento da Câmara. O que faz? O Supremo diz, problema do Congresso. Que se vire com isso. É norma interna corporis. Se chegou no fim do processo legislativo, remeteram para o presidente da República e não acharam esse problema, não viram, problema deles, interna corporis, estão entregando o bastão para o presidente ou para o chefe do executivo sancionar ou vetar, desconsiderando erros que aconteceram lá no quintal deles. Eles que se virem, não vai ser o Supremo aqui que vai ficar fazendo controle de regimento interno. E aí trouxeram essa discussão como preliminar aqui. Quiseram defender a lei
tal como foi aprovada, dizendo, Supremo, não põe a mão nesse negócio, que esse rolo aqui que deu é norma de regimento. O Supremo disse, não é não, né, turma? Artigo 65, parágrafo único. Essa questão de ter que voltar a emenda da casa revisora para a casa iniciadora é puro texto constitucional. Vou ter que pôr a mão, sim. Preliminar rejeitada. Olha lá. Não está no informativo, está na ementa. Preliminar. Controvérsia de natureza interna corporis. Rejeição. Na presente sede, fundamento central dessa ação está amparado diretamente no texto constitucional, 65, parágrafo único. Assim, muito embora seja necessário examinar o iter procedimental do processo legislativo, vou ter que ver como é que as coisas andaram lá dentro do Congresso, isso é imprescindível para ver se o Congresso cumpriu norma constitucional de processo legislativo. Preliminar rejeitado, o Supremo vai para o mérito. No mérito, não tem rolo, né? No mérito, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade. Vamos ler aqui, olha lá. A introdução pela Casa Revisora de emenda que implica alteração, supressão ou complementação de conteúdo obriga o retorno da proposição à Casa Iniciadora para análise e deliberação, configurando-se inconstitucionalidade incontornável o eventual encaminhamento direto à sanção presidencial. Não dá para salvar vício de procedimento. Agora, olha só que interessante. Tentaram manter essa lei a todo custo. Argumentaram para o Supremo o seguinte, mas Supremo, a lei é boa. A lei tem o mérito de concretizar a Constituição, ampliar direitos, tirar a barreira para acessar a saúde. Será que isso não dá para abrir uma exceção da exceção, dar uma colher de chá aqui, deixar esse negócio passar? O Supremo disse, não. Mesmo que se trata de uma emenda lá da Casa Revisora, que objetive maximizar a Constituição, concretizar uma interpretação possível do texto constitucional, cumprir o mandamento constitucional, sua aprovação por ambas as casas é necessária para que se torne uma norma jurídica válida. Não dá para abrir colher de chá. Aí o Supremo joga essa tese lá no nosso objeto, que eu já mencionei para vocês, e conclui pela inconstitucionalidade. Conclui pela inconstitucionalidade, tá bom? Conclui pela inconstitucionalidade. Acabou, professor? Não. Vamos ler o dispositivo da Constituição, da disposição? Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, conheceu parcialmente a ação e, nessa extensão, julgou-a procedente para declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Sem pronúncia de nulidade. Vou ser objetivo aqui. Senão, esse tema não é uma banalidade. Mas eu vou falar. Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei, mas sem pronúncia de nulidade. Professor, o que é isso? Isso é uma técnica decisória intermediária em matéria de controle de constitucionalidade. Pensada por alguns juristas famosos, especialmente alemães, o mais famoso deles, talvez para o direito brasileiro, mas não é o único, é o Zagrebelsky. Zagrebelsky, com Z e S-K-Y no fim. Zagrebelsky. Por que técnica intermediária, técnica decisória intermediária? Porque a gente sabe que no Brasil vale a teoria da nulidade absoluta do ato inconstitucional. Teoria da nulidade absoluta do ato inconstitucional. Ato inconstitucional é nulo, ab início, ab ovo, desde o seu nascimento. Ah, professor, mas pode modulação, blá, blá, blá. Sim, tudo bem. Mas ontologicamente, na lógica da coisa, é nulidade absoluta. Então a gente vive um dualismo de decisões no Supremo. Ou o Supremo olha para a norma e fala ela é constitucional e, portanto, válida, ou o Supremo olha para a norma e fala ela é inconstitucional e, portanto, nula. Dualismo. Dualismo. E aí, por conta desse dualismo, quando o Supremo reconhece a inconstitucionalidade, ele pronuncia a nulidade da norma. Professor, mas o Supremo não diz isso. Claro, não precisa dizer que está pronunciando a nulidade, porque como a gente adotou a teoria da nulidade absoluta do ato inconstitucional, quando ele declara a inconstitucionalidade, de maneira embutida, ele está pronunciando a nulidade da norma. Beleza? Aí é onde entra essas benditas decisões intermediárias.
do Zagrebelsky. A doutrina lá do direito alemão diz o seguinte, olha, às vezes esse dualismo não é o melhor dos mundos. Às vezes, declarar inconstitucionalidade, fazer pronúncia de nulidade, não é a solução mais justa. Essa lógica binária tem que ser flexibilizada. E nesse contexto surgem as técnicas decisórias intermediárias, uma delas a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Então, por meio dessa técnica decisória intermediária, o tribunal aponta a inconstitucionalidade, reconhece a inconstitucionalidade, mas não declara a nulidade. É uma ideia muito conectada com aquela noção de inconstitucionalidade progressiva. E qual que é a grande... Por que dessa invenção toda? Essa invenção toda é um cutucão no legislativo, para que o legislativo corrija o problema. Então, declara a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, a lei fica no ordenamento jurídico ainda, e isso funciona como uma espécie de apelo, de alerta, de comando para o legislativo intervir e resolver. Porque a lei é boa. A lei é boa. O teor da lei é bom. E, acoplando-se a essa ideia, vem a modulação temporal. O Supremo faz inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, mantendo a vigência por 18 meses, período razoável para que o legislador reaprecie o tema. Tranquilo? Isso aqui não é uma banalidade, mas eu não podia deixar de fazer esse apontamento. Pessoal, para explicar técnicas intermediárias de decisão, vai 2 horas. No mínimo. Porque não é um tema fácil. Sorte que não cai tanto em prova. Mas às vezes cai. Pelo menos esse cara aqui você sabe o que é. Fica aí a conclusão para vocês de novo. Bora lá. Bora lá. Vamos seguir? ADI 7719. Essa aqui, bacana também, um pouco mais objetiva. Vamos caminhar. Nessa ADI 7719, o Supremo discutiu a Lei 9.771 de 2012 do Estado da Paraíba. Julgado importante para o nosso direito constitucional aqui, especialmente para provas que têm alguma predileção por direito constitucional econômico. Provas de magistratura têm gostado desses temas, tá? Tirando, claro, concurso federal que cai direito econômico, isso aqui é bem central. Então, olha lá o que o legislador da Paraíba criou. Artigo 1º dessa lei. É o que importa para a gente aqui. Ficam os supermercados, hipermercados e demais estabelecimentos comerciais do Estado da Paraíba obrigados a fornecer ao consumidor gratuitamente embalagens para o acondicionamento de produtos comprados em seu comércio. E aí? Veja, lei estadual criando uma obrigação para alguns tipos de estabelecimentos empresariais, supermercados, hipermercados e demais estabelecimentos comerciais. E que obrigação está sendo criada? Uma obrigação de fornecer gratuitamente embalagem para acondicionar a compra. Lei estadual. Aí tem outros dispositivos aqui, não vou caminhar tanto neles que não precisa. Qual foi o problema apontado aqui? Talvez você possa imaginar que tenha sido uma discussão sobre inconstitucionalidade formal, competência legislativa do Estado membro. Não. Aqui discutiu-se tão somente inconstitucionalidade material dessa lei estadual, sob 2 fundamentos principais: violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. O Estado se intrometendo, o Estado mandando entregar a embalagem numa prática que é deletéria ao meio ambiente e o Estado intervindo na organização da atividade empresarial desses estabelecimentos, mandando fornecer gratuitamente sacolinha que gera custo para o estabelecimento. Beleza? Tem um dispositivo aqui de natureza de embalagem sustentável, enfim, mas esse ponto não vai ser tão importante para a gente. Vamos lá, vamos revisar alguns pontos aqui. Para a gente poder entender o julgamento do Supremo, eu quero revisar 3 entendimentos com vocês, 3 ideias com vocês, né? Primeira ideia, primeira construção, livre iniciativa e livre concorrência.
Meus caros, a livre iniciativa, você lembra, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, e é também um dos fundamentos da ordem econômica, artigo 170, inciso 4º, está aí na tela para vocês, né? Ó, livre concorrência, perdão, é um dos princípios, né, da ordem econômica lá do artigo 170. A livre iniciativa nada mais é do que uma manifestação da liberdade no âmbito das atividades econômicas e empresariais. O direito geral de liberdade tem várias manifestações, da liberdade ambulatorial até a liberdade no âmbito do desenvolvimento de atividades econômicas e empresariais. Então, a ideia subjacente à livre iniciativa é a de que o Estado não deve intervir na ordem econômica. É a ideia de que todos podem livremente exercer qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo, evidentemente, nos casos previstos em lei. Previsão do artigo 170, parágrafo único também da Constituição Federal, reforça a livre iniciativa. Não, eu estou destacando o artigo errado aqui, né, pessoal? A livre iniciativa está aqui, né? Ó. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. O 170 tem a livre iniciativa como fundamento e a livre concorrência, que é o nosso próximo ponto, como princípio. Então, livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 4º, e fundamento da ordem econômica, artigo 170, caput. Beleza. Professor, e livre concorrência, que em geral vem no parzinho, né, com livre iniciativa? A livre concorrência é um princípio da ordem econômica. Agora sim, inciso 4º do artigo 170. E a livre concorrência é uma projeção da livre iniciativa. É um filhote da livre iniciativa. A livre concorrência garante que o mercado, ou melhor, garante que no mercado deve haver múltiplos agentes que vão concorrer livremente, em igualdade de condições, disputando as preferências do consumidor, sem a intervenção indevida do Estado. É uma ideia, a livre concorrência, tipicamente liberal, né? Sem a intervenção indevida do Estado, o mercado se autorregula rumo à eficiência econômica, à inovação, a preços justos. Então, agentes econômicos vão disputar a grana do consumidor no mercado. E isso tudo cria o melhor modelo possível. E o Estado vai intervir, o Estado não deve intervir no liberalismo mais xiita, ou vai intervir de maneira razoável, proporcional, apenas quando necessário, que é o modelo do liberalismo brasileiro aqui no 170 da Constituição Federal. Agora, olha só que ideia interessante e poderosa e abre a nossa próxima premissa. A ordem econômica, que nós estamos vendo agora, não é orientada apenas pela livre iniciativa e a livre concorrência. O próprio artigo 170 da Constituição Federal, no caput, fundamenta a ordem econômica na valorização do trabalho humano e lista diversos outros princípios ao lado da livre concorrência. Ao lado da livre concorrência. Então a gente tem lá dentro, por exemplo, defesa do consumidor e defesa do meio ambiente. Defesa do consumidor e defesa do meio ambiente. Então veja que, à luz desse conjunto de bens, princípios e fundamentos em jogo, é possível sim que o Estado, de modo excepcional, intervenha na realidade econômica, na ordem econômica, fixando balizas para o exercício de determinadas atividades econômicas, se essa intervenção se mostrar a serviço da proteção de algum outro valor ou bem constitucionalmente protegido. E é daqui que nasce toda a regulamentação constitucionalmente válida para o meio ambiente e para a proteção do consumidor. A proteção ambiental e a proteção ao consumidor são balizas para o exercício da atividade econômica. Restringe a liberdade econômica. Não pode fazer o que você quiser no exercício da atividade econômica. E o que restringe é esses outros princípios que também orientam a ordem econômica, e é o Estado quem vai fazer esse ajustamento, né? Essa fixação de balizas. Última revisão agora. Como é que o Estado faz isso? Como é que o Estado pega essa confusão toda de vários bens em jogo, livre iniciativa, meio ambiente, consumidor, valorização do trabalho, tudo, e faz uma maçaroca e produz leis regulando excepcionalmente a atividade econômica? É um típico juízo de proporcionalidade.
Como regra, o Estado não vai pôr a mão na atividade econômica. Agora, se ele identificar um outro bem jurídico que justifique que ele ponha a mão de maneira necessária, adequada e respeitando a proporcionalidade em sentido estrito, típico juízo de proporcionalidade, a gente vai ter a validação daquela intervenção. Fechado? Essa é a régua que o Supremo usa para julgar casos como o nosso aqui. E aí a gente tem a lei do Estado da Paraíba, que criou aquele comando de obrigação de fornecimento gratuito de sacolas para aqueles estabelecimentos. Será que pode ou não pode? O Supremo disse: são inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares a fornecer gratuitamente sacolas ou embalagens para as compras por violação ao princípio da livre iniciativa. Vamos melhorar a explicação? Olha lá, pessoal. O Supremo tem um entendimento sobre esse tema faz muito tempo, mas que eu nunca expliquei aqui para vocês, por isso que eu estou destacando esse julgado. Porque é um julgado que vai reforçar um histórico de jurisprudência da Corte. O Supremo, lá em 2018, quando ele julgou o tema 525 da repercussão geral, ele examinou uma lei municipal com um conteúdo muito semelhante a essa lei estadual que a gente está vendo aqui. Era uma lei que obrigava os mercados lá naquele município a ter o serviço de acondicionamento ou embalagem de compras. E o Supremo entendeu que esse tipo de lei é inconstitucional. O Supremo apenas replicou esse entendimento aqui. Agora, qual que é a lógica do Supremo? Essa é importante você levar para a prova, já vi isso cair em várias questões. A ideia é a seguinte, ó. Essas leis municipais ou estaduais, tanto faz, a questão é de constitucionalidade material. Essas leis que nascem com o pretexto de proteger os consumidores, na verdade, não os protege. Ou os protege muito pouco, perto do grau de intromissão que se gera na atividade econômica. Então, para o Supremo, o fato de ter ou não sacola disponível gratuitamente no mercado, ou de ter o serviço de empacotamento, sim, pode ser algo útil ao consumidor, mas não é uma utilidade que toca à relação de consumo, a um aspecto da relação de consumo em que fica patente a vulnerabilidade do consumidor. A proteção de direitos do consumidor, como princípio da ordem econômica, não significa validar toda e qualquer ideia que é boa para o consumidor, ou que é aparentemente boa para o consumidor. A ideia de trazer a proteção do consumidor para a ordem econômica, como um valor, como um princípio, vamos justificar a intervenção do Estado na atividade econômica quando o Estado estiver entrando na relação de consumo para proteger um aspecto da relação de consumo em que a vulnerabilidade do consumidor é evidenciada. Aí sim, justifica o ônus para a atividade econômica. Agora, aqui, meus caros, sob a ótica do consumidor, ganha-se muito pouco a sacolinha lá. Ah, professor, mas eu gosto da sacolinha. Ah, você gosta da sacolinha. Tudo bem, eu também gosto. Mas veja, sob a ótica do consumidor, ganha pouco. E sob a ótica do estabelecimento, perde-se muito. Cria-se uma obrigação para o estabelecimento que tem que fornecer sacola de modo gratuito. Isso gera custos para o estabelecimento decorrente de uma intervenção do Estado. E aí nós temos um problema de proporcionalidade. Há uma mitigação considerável da liberdade econômica que não gera um ganho equivalente para o consumidor. E aí não passa no teste da proporcionalidade, especificamente da proporcionalidade em sentido estrito. Sem contar, e essa lógica do Supremo, é típica análise econômica do direito aqui, né? Sem contar que essa medida pode até mesmo se voltar contra o consumidor, porque o estabelecimento vai invariavelmente repassar esse custo para o consumidor. E aí todo mundo paga. Paga eu e você que gostamos da sacolinha, mas paga o coleguinha do caixa ao lado, o consumidor do caixa ao lado, que está levando a sacola de casa e não gosta e não precisa. E aí, portanto, esse é um aspecto que tem que estar dentro da livre concorrência. O consumidor, quando falar, eu vou fazer compra hoje, eu vou no mercado A ou no mercado B? Ah, eu vou no mercado A porque lá eles dão sacola. Ah, hoje eu saí de casa e não peguei minha sacola descartável. Espero que todo mundo use sacola descartável. Eu gosto da sacolinha plástica, mas a gente usa sacola descartável aqui em casa. Ah, hoje eu tô indo do serviço e não tô com a minha sacola aqui, com minha sacola retornável.
Eu vou no mercado A ou no B? Aí eu vou no mercado A porque lá tem a sacolinha plástica, senão eu tenho que ficar pegando caixa, carregando a compra na mão, não dá. Ah não, hoje eu tô com a minha sacola descartável, com a sacola retornável, eu vou no estabelecimento B. Ou não, eu tenho uma política que eu não vou em mercado que entrega sacola descartável, eu acho que isso é ruim para o meio ambiente. Ok, o consumidor faz suas escolhas. O livre mercado, a livre concorrência vai regular a matéria. Tá bom? Isso é o que está aqui nessa explicação que eu deixo para vocês no slide. Não vou fazer a leitura que eu já fiz as considerações maiores, né? Olha lá. O fornecimento de embalagens constitui comodidade que pode ser ofertada pelo fornecedor como um diferencial competitivo, de modo que sua gratuidade ou onerosidade deve ser definido no âmbito da liberdade contratual, conforme estratégia de mercado. Então o Supremo vai lá, julga procedente a ação e declara a inconstitucionalidade daquela lei do Estado da Paraíba. Fechado? Tranquilo? Bora seguir. Próximo julgamento, ADO 62. ADO 62. Vamos lá. ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 62. ADO é sempre interessante, né? Da gente examinar, não é algo que tem todo dia. ADI, olha lá que legal. Estamos julgando a ADI 7719, 7.719, beirando a 8.000, e a ADO a gente está na 62 ainda. Preciso ser justo com vocês. Informação curiosa, só curiosidade. O Supremo julga a ADO desde quando tem a Constituição Federal de 88. Mas ele chamava de ADI. A categoria processual ADO surgiu só depois. Então, a gente vai ter algumas ADIs numeradas como ADIs, que na verdade era discussão de inconstitucionalidade por omissão. Mas a categoria ADO surgiu depois. Por isso que essa numeração, estamos julgando aí, não tem nem 100 ADOs, tudo bem. Mas na verdade, se pegar para trás, tem. Mas de todo modo não é um negócio que tem tal como tem nas ADIs puras, né? Enfim, não sei porque eu estou falando isso. Vamos lá. ADO 62. Nessa ADO 62, o Supremo foi chamado a examinar a inconstitucionalidade por omissão em vista da previsão do artigo 245 da Constituição Federal. Você já leu esse cara aqui? Eu confesso que eu de cabeça não lembrava qual que era. Eu já li a Constituição trocentas vezes. Eu lembrava que esse dispositivo existia, mas eu não lembrava que era o 245. Eu tenho quase a Constituição de cabeça, né? Como você já deve ter percebido por aula. Isso não é mérito meu, não. É mérito do estudo, a bunda na cadeira por muitos anos. E aí, o que eu faço para decorar a Constituição hoje, pessoal? Não faço um esforço, né? Não fecho o olhinho e fico decorando. Mas eu não perco a oportunidade de ler o texto da Constituição sempre que eu encontro alguma construção. Estou lendo um julgado supremo, ele menciona o dispositivo, eu abro a segunda tela do computador e leio o dispositivo de novo. Aí você faz isso todos os dias por 20 anos, decora. Enfim, vamos lá, concentra, professor. 245 da Constituição Federal. O que diz esse cara? Diz assim, ó. A lei disporá sobre hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vítimas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Que bacana, né? A Constituição lá em 88 já pensando na repercussão do crime para os herdeiros e dependentes. Interessante isso, né? E aí vem o legitimado ativo e diz, olha, o Congresso Nacional, portanto a União, até hoje não criou uma lei federal para regular esse cara aqui. Não temos lei federal para tratar dessa matéria. Inconstitucionalidade por omissão. Problema bem direto, né? Vamos revisar algumas coisas aqui? Vamos lá. 3 tópicos para a gente rever com vocês rapidamente. Temos um dispositivo 245 da Constituição Federal que faz alusão à assistência. A assistência a um grupo específico, herdeiros e dependentes herdeiros e dependentes carentes de pessoas vítimas por crime doloso. Ok, é um grupo destacado cuja expectativa é que o poder público dê assistência e vai fazer isso por meio de lei. Assistência, meus caros, é um direito social. Artigo 6º, caput da Constituição Federal, lista uma série de direitos sociais e dentre eles está
o direito social de assistência aos desamparados. Assistência aos desamparados. Lá tem educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, vírgula, na forma desta Constituição. Assistência aos desamparados. E aí, diante de um direito social de assistência aos desamparados, nós temos um braço da Seguridade Social no Estado brasileiro, que é a assistência social, prevista no artigo 203 e seguintes da Constituição Federal. Lembra lá que o título 8º da Constituição Federal recebe, ou olha para o artigo 6º da Constituição Federal, que descreve o artigo 6º descreve direitos sociais, o título 8º da Constituição Federal, que trata da ordem social, olha para o artigo 6º e fala, isso aqui é direito social? É. Aí ele vai lá e pega esse direito social e cria um desenho constitucional de atuação do Estado brasileiro para viabilizar alguns daqueles direitos sociais do artigo 6º. Todos? Não, alguns. Então, educação, está lá no 6º? Tá. Está no 8º. Saúde, está lá no 6º? Tá. Está no 8º. Previdência social, está lá no 6º? Tá. Está no título 8º. Assistência aos desamparados, tá no artigo 6º? Tá. E tá aqui no título 8º. E aí a Constituição Federal, organizando-se ali, né, criou a noção de seguridade social. E dentro da seguridade social, por conta da interposição, da interpenetração, da relação que existe, jungiu 3 atuações do Estado. A atuação voltada à saúde, à previdência social e à assistência social. Fechado? E aí a gente tem no 203 da Constituição Federal e seguintes essa previsão de como o Estado vai atuar para viabilizar a assistência social. Ótimo. Beleza. Dentro dos objetivos da assistência social, que eu não descrevi aqui porque não ia caber no slide, dentro dos objetivos da assistência social, a gente tem várias ideias, mas todas elas acabam envolvendo proteção de vulnerabilidade e redução de desigualdades. Então, a assistência social vai fazer chegar nos desamparados, que a gente agora trata mais como vulneráveis, uma proteção especial visando reduzir desigualdades. Ótimo. Primeira premissa está aí para vocês. Bem estrutural zona na Constituição Federal, organiza bastante as ideias na cabeça. Ótimo, tudo isso sobra para o Estado, tudo isso é obrigação do Estado brasileiro como um todo. Mas de quem é essa obrigação do Estado brasileiro? Assistência social é típica matéria de competência material comum. Assistência social é matéria de competência comum. Todos os entes federativos vão atuar nessa matéria. Artigo 23, inciso 2º e inciso 10º da Constituição Federal. Cuidar da saúde, da assistência pública e proteção e garantia de pessoas com deficiência ou pessoas deficientes. Combater causas da pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos fatores desfavorecidos. O Estado tem que atuar, o Estado brasileiro, no seu tripé federativo, União, Estados, DF e municípios, tem que trabalhar. Fechado? Ótimo. Segunda revisão com vocês. Terceira revisão com vocês, rapidamente pensando um pouquinho sobre a ADO. Vamos esparramar as premissas, né, as revisões, depois a gente caminha para o julgamento aqui. Meus caros, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Uma das ações constitucionais que tem como objeto específico o controle de omissões inconstitucionais, ao lado do mandado de injunção. Então, ADO e mandado de injunção servem para controlar omissão inconstitucional, visando preservar a força normativa da Constituição. Existem diferenças entre mandado de injunção e ADO, não vou falar aqui, vou focar na ADO. A ADO, meus caros, busca atacar omissões inconstitucionais consistente em falta de regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada. Aquelas normas constitucionais que não conseguem produzir os seus efeitos mínimos almejados porque precisa de uma atuação ulterior, subsequente do Estado brasileiro. Em geral por meio de lei, mas pode ser também por ato administrativo.
mas em geral é por meio de lei. Então, cria-se a perspectiva do controle da omissão inconstitucional tendo como parâmetro uma norma constitucional de eficácia limitada, tanto as de princípio programático quanto as de princípio institutivo, tanto faz. E essa omissão pode ser atribuída a qualquer ente federativo, pode ser União, pode ser Estado, pode ser DF, desde que nós estejamos diante de uma atribuição de uma competência legislativa desses entes federativos. Ah, professor, a omissão cabe para o município. Aí não dá, né? Aí não dá, porque a ADO pressupõe omissão de lei ou ato normativo federal ou estadual. Beleza? Ótimo. Para que essa falta de regulamentação, falta de lei, seja caracterizada por uma omissão inconstitucional passível, cabível de discussão em ADO, é preciso demonstrar que, 1. Haja um comando constitucional expresso com o dever de legislar, e 2. É preciso caracterizar uma postura manifestamente negligente, desidiosa, reticente dos poderes, apurado à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Então não é qualquer falta de lei que faz ensejar a ADO e sua procedência. É uma falta de lei diante de um dispositivo constitucional de eficácia limitada, do qual se extrai um dever expresso de legislar e se constate uma postura manifestamente negligente, desidiosa, reticente dos poderes que têm a competência para fazê-lo. Tranquilo? Uma inércia injustificada diante de um dever expresso de legislar. Beleza. Será que tem isso no nosso caso concreto, em vista daquele 245? O Supremo entendeu que não. ADO é improcedente. Não há omissão constitucional na regulamentação da assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vítimas por crimes dolosos, pois não há inércia deliberativa do poder público no oferecimento de respostas às necessidades sociais e econômicas oriundas do cometimento de crimes. O Supremo entendeu que o Estado brasileiro fez e está fazendo aquilo que é necessário para o 245 da Constituição Federal produzir os seus efeitos mínimos almejados. Ah, professor, mas não tem uma lei. Qual que é a lei federal número X, de 2000 tarará, que regulamenta o 245? Não, essa lei não tem. Mas isso não significa que o Estado não esteja fazendo chegar assistência a esse grupo por meio de outros instrumentos. Por meio de outros documentos, outros instrumentos. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. O Supremo primeiro tem que olhar para aquele artigo 245 da Constituição Federal e ver o que é possível extrair dele, né? E aí a Corte tira duas conclusões que vão impactar nesse desfecho do julgamento. A primeira conclusão é a seguinte, ó. Na espécie, a Constituição Federal não atribuiu competência legislativa exclusiva para o Congresso Nacional, sendo possível aos demais entes federados tratar da assistência pública. Então o Supremo já começa dizendo, veja, estão apontando errado, estão apontando o dedo apenas para a União e aqui já está errado. Porque o 245 não fala que é somente a União, porque o 23 da Constituição Federal esparramou o dever de assistência social para todo mundo. Além disso, também não há exigência de criação de um benefício pecuniário ou de qualquer outra prestação material específica. Não precisa desenhar um instituto de assistência social de natureza econômico-financeira ou prestação material qualquer, específico. Olha, vamos criar o benefício do herdeiro carente de vítima de crime doloso. Não precisa. O Supremo não extrai esse dever legal específico de legislar do 245. Então, cabe ao legislador definir a modalidade assistencial que vai prestar a essas vítimas de crime. Então, não precisa ter uma lei específica, tratando de um instituto, modelando um instituto para fazer frente ao 245 especificamente. Então, com essas duas considerações hermenêuticas dos 245 da Constituição Federal, o Supremo conclui, olha, diante disso, olhando para o que o Estado brasileiro já está fazendo em matéria de assistência social, a gente não consegue reconhecer uma omissão constitucional. Olha lá, nesse contexto, a atuação do legislador federal e também dos demais esferas de governo, porque a competência é material comum, tem demonstrado um empenho e um esforço comum para assegurar assistência às vítimas de crimes e seus familiares, ainda que de forma gradual e progressiva,
de modo a priorizar os grupos mais vulneráveis. Veja, o Supremo está enfatizando aqui, primeiro, a atuação colaborativa dos entes federativos, né? Um esforço comum dos entes federativos para dar uma resposta adequada e eficiente a essas necessidades sociais e econômicas decorrentes do cometimento de crimes. E também, nessa matéria, nesse segmento de assistência social, a gente tem uma implementação gradual e progressiva. Direito social, meus amigos, incluindo-se em especial assistência social, é uma implementação gradual e progressiva. Não dá para dar tudo para todos indistintamente. O Estado tem que olhar para as necessidades básicas da sociedade brasileira, olhar para a limitação dos seus recursos financeiros e orçamentários, fazer escolhas que priorizam grupos mais vulneráveis, social e economicamente. E aí, aos poucos, ir fazendo essa ampliação. Ah, professor, eu discordo. Tudo bem, você pode discordar, mas é o que o Supremo fez constar expressamente do julgado, inclusive na emenda. Tá bom? Por fim, o Supremo vai e recupera, né, uma construção. Olha, ao fim e ao cabo, todas as políticas de assistência social acabam estando à disposição dos herdeiros e dependentes carentes de vítimas, de pessoas vitimadas por crime doloso. Pode ser que dê um BPC, pode ser que dê uma assistência material, prestação material, uma cesta básica, pode ser que dê um aluguel social. Vai depender se aquela pessoa se encaixa nos requisitos dos institutos, dos benefícios assistenciais, que não se limitam a BPC, né, previstos nas leis federais, estaduais e municipais. Tranquilo? Portanto, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação, tendo em vista a alegada ausência de omissão inconstitucional. Fica aí o resuminho de novo para vocês. Vamos seguir? Vamos lá? Esse julgado é interessante. ADI 5297. Talvez o julgado mais importante desse informativo. Rolo. Só rolo aqui, esse aqui. Esse aqui é enrolado. Vamos desenrolar para vocês, estou aqui para isso, né? Meus caros, por que esse julgado é importante? Porque ele examina uma questão bastante antiga da teoria do direito constitucional brasileiro, que a gente tinha uns vislumbres, uns relances de julgamentos lá da década de 90 do Supremo Tribunal Federal. E agora, em 2025, o Supremo vai enfrentar a questão pura e simplesmente, na reta, direto, em mérito, no informativo, 2025, questão tradicionalíssima, muito tempo discutida. Qual que é a discussão? Discussão de controle de constitucionalidade. Olha que coisa bonita, para quem gosta de constitucional, como esse Helles professor aqui de vocês. A pergunta o Poder Executivo pode se recusar ao cumprimento de uma lei por considerá-la inconstitucional? No nosso sistema de controle de constitucionalidade, a gente sabe que o protagonismo é do judiciário. Mas o judiciário não resolve as coisas sozinho. Às vezes o legislativo faz controle de constitucionalidade preventivo, o executivo faz. Será que existe, dentro do nosso sistema de controle de constitucionalidade, a perspectiva do executivo se recusar ao cumprimento de uma lei regularmente aprovada pelo legislativo por considerá-la inconstitucional? Vamos ver o que aconteceu aqui para contextualizar e depois a gente chegar na lógica do Supremo. O Supremo aconteceu o seguinte: ajuizaram uma ADI contra esse decreto aqui, editado pelo governador do estado de Tocantins. O que o governador de Tocantins fez lá em 2015? Ele baixou um decreto dizendo: está suspensa a execução dos efeitos financeiros dessa lei aqui do Estado, até que sobrevenha o pronunciamento judicial acerca da sua constitucionalidade e rigidez. Tá, professor, e o que essa lei fazia? Essa lei, 2853 de 2014, previu o reajuste dos subsídios dos delegados de polícia civil daquele Estado. Então, quando o governador suspende a execução dos efeitos financeiros da lei que reajustou o subsídio, ele está dizendo: não vou pagar o subsídio reajustado, vou pagar o subsídio anterior. Tá, mas por que o governador fez isso? Ele fez isso por diversos motivos. Ele achou vários problemas constitucionais na lei.
Ele diz o seguinte, olha, o Estado está quebrado. Essa lei não levou em conta a realidade orçamentária e financeira do Estado. Agora, mais do que isso, a lei é tecnicamente falha. A lei não previu dotação orçamentária para viabilizar esse aumento de despesa e a Constituição exige. A lei não trouxe o impacto orçamentário financeiro desse aumento de reajuste. Isso a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já previa. E hoje o ADCT, o 113 do ADCT, prevê. A lei também não levou em conta que o Estado já está pagando, tendo mais despesa com o pessoal do que a Constituição e a LRF permite. A gente já está pagando mais, estamos extrapolando o teto de despesa com o pessoal. Esse reajuste vai só aprofundar esse quadro. A lei tem vários problemas de inconstitucionalidade, portanto eu vou suspender a execução dessa lei. Então o governador baixa o decreto, suspende a execução dos efeitos financeiros dessa lei e diz, está suspensa enquanto não sobrevier um pronunciamento judicial acerca da sua constitucionalidade e rigidez. E aí o governador foi bater na porta do Supremo? Não. Ele ajuizou uma ADI estadual, lá no TJ. Aí o que fizeram? Em resposta, em reação a essa postura do governador, ajuizaram essa ADI contra o decreto. E nessa ADI, que é a que a gente está estudando, foram veiculados diversos argumentos de inconstitucionalidade do decreto, tanto sob o ponto de vista formal quanto sob o ponto de vista material. Principal discussão, inconstitucionalidade formal, né? Principal argumento é o seguinte, o governador não podia fazer isso, né? O governador não pode fazer isso. Isso viola a separação dos poderes. O governador cumpre lei. Ele cumpre a lei. Se o governador puder ficar reconhecendo leis inconstitucionais por decreto, e aí? Olha a bagunça normativa que vai ter. Decreto pode fazer isso? Não. Decreto serve para garantir a fiel execução de lei, não para suspender os efeitos de lei. Ah, mas existe a figura do decreto autônomo. Mas o decreto autônomo que a Constituição criou lá no 84, inciso 4º, não é para isso. Enfim, discussões de inconstitucionalidade formal, que tocam aquela questão clássica que eu trouxe para vocês. Será que o governador pode se recusar ao cumprimento de uma lei aprovada, alegando inconstitucionalidade? Porque foi o que o governador Tocantins fez aqui. Ele se recusou dando a formatação de um decreto, mas no fim das contas ele está se recusando a cumprir essa lei. Só que ele não fez de boca, claro, né? Ele fez por decreto. Tranquilo? E aí também uma questão de inconstitucionalidade material, falando que esse decreto viola o direito adquirido dos delegados lá de ter o reajuste, a irredutibilidade de vencimentos, enfim, a gente não vai precisar chegar nesse plano da inconstitucionalidade material. Beleza. Várias coisas que a gente precisa revisar aqui. Vou ser sucinto em todas as revisões para a gente ganhar um pouco mais de marcha e chegar em tudo que eu preparei para vocês. E o ponto central, né, é o mérito aqui. Meus caros, essa é uma discussão típica de separação dos poderes. Cada poder tem as suas funções típicas e atípicas, e um poder não pode usurpar a função do outro. Quando o governador se recusa a cumprir uma lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, ele está se intrometendo naquilo que o legislativo faz, que é editar as leis que o Estado tem que cumprir. E veja que nesse esquadro de funções típicas e atípicas dos poderes, a gente tem a discussão sobre o controle de constitucionalidade, como eu antecipei para vocês. Não é só o judiciário brasileiro que faz controle de constitucionalidade. O judiciário é quem faz predominantemente, centralmente, o controle de constitucionalidade. Mas a gente tem diversos institutos do direito brasileiro, reconhecidos, incontroversos, em que se tem manifestação de controle de constitucionalidade vinda de outro braço, de outro poder. Exemplo, lá no Legislativo, nós temos um controle preventivo de constitucionalidade via trabalho das comissões de Constituição e Justiça. Exemplo 2, o Executivo também faz um controle preventivo de constitucionalidade. Preventivo porque é antes da lei surgir, né? Quando ele veta uma lei por razões de inconstitucionalidade. Isso é controle preventivo. Não há discussão sobre essas possibilidades. Controle preventivo de constitucionalidade vem do Legislativo e vem do Executivo também. O Judiciário é o protagonista do controle, sim, numa perspectiva de controle repressivo, depois que a lei surge.
Aí o judiciário vai, de maneira difusa ou concentrada, examinar a constitucionalidade. Fechado? Separação dos poderes e discussão sobre controle de constitucionalidade. Isso aqui existe desde que existe controle de constitucionalidade. Surge, né? Quem tem essa última palavra? Será que o judiciário pode tirar uma lei que foi aprovada pelo parlamento? Isso aí é da natureza do controle de constitucionalidade, essa discussão. Tá? Ela está envolvida na separação dos poderes. Outra premissa, outra revisão aqui rápida para posicionar vocês, a inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 35, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direitos. Isso impede a justiça com as próprias mãos aqui, né? O decreto do governador está fazendo justiça constitucional com as próprias mãos, entre aspas. Ele, claro, ele foi esperto, ele ajuizou a DI estadual, mas ele já se resolveu, já suspendeu a lei por decreto. Está subtraindo do judiciário essa palavra final sobre o decreto, sobre a lei. Fechado? Ainda, poder regulamentar do chefe do Poder Executivo e os seus limites. Outra premissa, outra revisão que dá um bom caldo aqui, né? Mas lembra, o Poder Executivo tem uma competência para exercitar um poder regulamentar. Poder regulamentar é a possibilidade do Executivo criar ato normativo num nível de regulamento, de regulamentação. Agora, o poder normativo regulamentar do Executivo tem limite. O limite do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal é o de garantir, o regulamento tem que garantir a fiel execução da lei. E o regulamento, por vezes, ganha vida, ou melhor, em geral, ganha vida por meio de um decreto, né? O decreto do chefe do Executivo regulamentando a lei número X. É um decreto regulamentar. Agora, o decreto faz outras coisas também. O decreto não serve apenas para fazer regulamento. De todo modo, de maneira excepcional, a Constituição Federal olha para o chefe do Executivo e permite que ele inove no ordenamento jurídico para além de meramente regulamentar a lei. É aí onde entra o tema super trabalhoso, que são os denominados decretos autônomos, artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Então, o decreto autônomo para extinção de cargo público quando vago. É algo que inova no mundo jurídico, sem correspondente com uma lei anteriormente aprovada, e está validada pela Constituição. Então, por vezes, a Constituição Federal permite que o chefe do Executivo faça surgir direito novo, independentemente ou desconectado, ou não necessariamente em regulamentação a uma lei já aprovada. Agora, será que esse poder do chefe do Executivo chega ao ponto dele se recusar ao cumprimento de uma lei inconstitucional? Será que essa decisão do chefe do Executivo pode ser validada, chancelada com base nessa construção? Por fim, para a gente examinar aqui, né, uma discussão de fundo, que eu disse que a gente não ia precisar avançar tanto, mas não custa deixar o registro. Lembre-se vocês, meus caros, que nós temos várias balizas no texto constitucional que se ocupam da responsabilidade fiscal no Estado brasileiro, o que envolve essas leis de aumento de reajuste de subsídio. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Responsabilidade Fiscal fazem isso, mas lá na Constituição Federal, especialmente no artigo 69, parágrafo 1º, inciso 1º, a gente tem um comando constitucional expresso. Olha, para conceder qualquer vantagem ou aumento de remuneração, mas também para criar cargo público, para alterar a estrutura de carreira, precisa ter prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e acréscimos que vão decorrer dessas medidas. Então tem que mostrar que cabe no orçamento, não pode só dar o reajuste, como foi feito lá atrás. Então veja que, ainda que na forma o governador possa ter aí tomado um caminho tumultuado, no conteúdo ele está certo. A lei era ruim mesmo. Não porque os delegados não merecem um aumento, não estou entrando nisso, mas a lei foi mal feita. Foi mal feita. E aí, nesse contexto, a gente tem essa ADI 5297, que vai nos dar essa super clássica discussão, né,
do direito constitucional brasileiro sobre a possibilidade ou não do Poder Executivo fazer o controle repressivo de constitucionalidade, porque preventivo ele pode. Sanção por razões, veto por razões de inconstitucionalidade é controle de constitucionalidade do chefe do Executivo, só que é preventivo. O governador do estado, por exemplo, pega a lei lá aprovada pela Assembleia, olha para ela e fala, a lei aqui é inconstitucional. Pode vetar, e vetar por razões de inconstitucionalidade. Ele evita, ele previne a inconstitucionalidade. Isso pode estar fechado, autorização expressa da Constituição Federal. A discussão é, será que ele pode fazer controle repressivo e deixar de cumprir lei que ele entende inconstitucional? Discussão antiga no direito constitucional brasileiro, andou para lá e andou para cá ao longo do histórico de constituições brasileiras, mas depois da Constituição de 88, a gente não tinha um precedente muito... A gente tinha um ou outro julgado do Supremo, de soslaio, de transverso, assim, meio forçando a barra, mas tinha. Mas coisa antiga, a gente não tem um precedente redondo igual a gente vai ter agora, né? Tá bom, professor, expectativa criada, o que o Supremo entendeu? O Supremo disse o seguinte, não dá. O governador não pode, o chefe do executivo não pode fazer isso. É inconstitucional, por violar a separação dos poderes, a suspensão dos efeitos financeiros de lei estadual mediante decreto do governador por considerá-la claramente inconstitucional. Não dá. Não dá. Aí começa o Supremo Tribunal Federal. O Supremo força a barra aqui. Ele diz assim, ó, conforme a jurisprudência dessa corte, mais ou menos, né? Jurisprudência tem a jurisprudência citada é uma medida cautelar numa ADI, na ADI 1410, julgada em 96 pelo Supremo. Então é conforme a jurisprudência. Não é jurisprudência, é julgado. Então, conforme a jurisprudência dessa corte, o chefe do Poder Executivo não pode suspender os efeitos de uma lei mediante decreto sem provocar o judiciário, porque é a ele, judiciário, que compete analisar sua constitucionalidade quando provocado. Não pode. Não dá. Na espécie, a lei estadual elevou os subsídios do delegado de polícia civil, tocante NEM, sem prévia dotação orçamentária e indicação... Não, beleza, vou parar aqui. Então, o Supremo tá... Depois eu vou avançar. O Supremo disse, não pode. Inconstitucional. Beleza? Inconstitucional, o decreto é inconstitucional, não pode. Separação dos poderes. Qual que é a grande lógica do Supremo? O Supremo diz o seguinte, olha, por que o governador não pode? Por que o chefe do executivo não pode? Porque a Constituição Federal de 88 criou um novo sistema de controle de constitucionalidade em que o governador do estado, ou os chefes de poder executivo, ganharam um baita poder de provocar o judiciário. Então, se o governador estiver diante de uma lei que ele entende inconstitucional, o governador do estado pode acionar o Supremo Tribunal Federal. Ele é legitimado para ADI no Supremo. Ele pode, inclusive, ajuizar a ADI estadual, como foi feito no caso concreto. Ah, mas é um caso urgente. Pede cautelar na ADI no Supremo, na ADI estadual. Não precisa baixar decreto suspendendo a execução da lei enquanto não se decide. Não. Ajuiza a ADI, pede a cautelar e deixa o judiciário fazer. Inafastabilidade da jurisdição. Então o Supremo diz, essa discussão, um dia a gente aceitou que o chefe do executivo fizesse isso. Mas isso era na década de 50, de 40, era outro tempo, outro tempo constitucional brasileiro. Hoje, com a Constituição de 88, o sistema foi formulado de uma forma que o papel é do judiciário. E o governador, o chefe do executivo, tem ampla perspectiva de provocar o judiciário, inclusive com pedido de cautelar. Então, esquece. Não é possível que chefe de executivo se recuse ao cumprimento de lei por razões de inconstitucionalidade, nem mesmo fazendo decreto para isso. Beleza, professor, decreto inconstitucional, lei tá... Então, se o decreto é inconstitucional, o decreto suspendia a execução da lei, a lei vai ter que ser executada. Beleza, mas aí os ministros começaram a discutir lá e olharam para a lei e falaram, porra, mas essa lei é ruim, hein? Essa lei é nitidamente inconstitucional. Na espécie, a lei estadual elevou os subsídios dos delegados de polícia civil do continente sem prévia dotação orçamentária, sem indicação de fonte de custeio, sem realizar o estudo estimativo do impacto orçamentário e financeiro, em inobservância à despesa com pessoal prevista tanto no texto constitucional como na LRF. Pô, a lei estadual que o governador suspendeu é ruim, hein? E o decreto agora está morto, é inconstitucional. A lei vai ter que ser aplicada. O que aconteceu? O que aconteceu?
a gente teve uma discussão muito bacana entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros estavam lá antecipando o efeito colateral da sua decisão. Tá, então nós estamos dizendo que o governador tem que cumprir essa lei inconstitucional aqui. Aí um ministro pensou, então vamos declarar a lei inconstitucional. Aí os outros ministros disseram, não, mas espera aí. Olha para o objeto da ADI. A ADI tem por objeto o decreto. A causa de pedir na ADI é aberta. O Supremo pode declarar a inconstitucionalidade usando qualquer argumento, independentemente se está ou não na inicial. Agora, o pedido, o Supremo está adstrito ao pedido da ADI. O pedido é o decreto. Como é que eu vou atacar a lei? Aí discute para lá e para cá. Pô, mas então tá, então não dá. Mas aí a lei vai ter que ser cumprida? Ah, mas eles que se virem lá, juizem outra. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pede a palavra e diz, olha, pede a palavra para o presidente do Supremo, eu vi a sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso diz, olha, se for esse o problema, eu adito a inicial da ADI, mas você não é o legitimado, tudo bem, mas eu sou legitimado para ADIs. E eu faço o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei que deu o reajuste. Em 1 minuto e 30 segundos ele fez isso. Os ministros disseram, tá, agora eu estou mais confortável em declarar a lei inconstitucional. E aí, em razão do aditamento do objeto da ADI pelo PGR, que não era o legitimado ativo propositor da ADI, a ADI passa a ter como objeto o decreto, que já estava, e a lei. E diante daqueles problemaços que se identificou na lei, o Supremo também declara a inconstitucionalidade da lei. Também declara a inconstitucionalidade da lei. Então veja, isso aqui é só aquela explicação que eu já fiz para vocês, olha lá. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do decreto, beleza, e da lei, na medida em que, no curso do julgamento, o Procurador-Geral da República suscitou, no exercício de sua competência, do PGR, para ajuizar ADI, a inconstitucionalidade dessa bendita lei. E aí o tribunal modulou a decisão para não suprimir efeitos eventualmente produzidos pelo mencionado decreto. Peculiar, né? Peculiar, né, pessoal? Interessante, interessante. E não é a primeira vez que isso acontece. O professor Paulo Gonet, o PGR, disse, olha, inclusive tem precedentes, isso já aconteceu outra vez. Ele, claro, inteligente, constitucionalista, pescou lá, sentado na sessão, escutando, sem falar, né? O PGR não fala depois que o julgamento abre, ele dá parecer. Pescando o desconforto dos ministros, pediu a palavra, isso é legítimo, está lá como fiscal da ordem jurídica, fez o aditamento processualmente. Você poderia discutir aqui 3 horas processualmente esse ponto. Mas os ministros estavam todos inclinados a isso. Alguns ministros a declarar a inconstitucionalidade da lei. Os ministros que relutavam era para não abrir um precedente que começa com uma boa intenção, mas a gente não sabe onde vai parar, né? Como bem sinalizou o ministro André Mendonça lá no julgamento. Então o aditamento fecha essa excepcionalidade e aí está tudo derrubado, o decreto e a lei. Mas o que importa dizer é que, o que vai cair na sua prova? A Constituição não autoriza que o chefe do Executivo Estadual suspenda a eficácia de leis aprovadas pelo Legislativo. Está infeliz? Ajuiza a ADI. Fechado? Vamos lá para o fast food, pessoal. Jogo rápido, bate pronto. Visão panorâmica de 2 casos aqui. Tema 1035 da repercussão geral e ADI 7324. Rápido, objetivo, focado. Tema 1035 da repercussão geral. Um caso aqui que surge a partir de uma lei do município do estado de São Paulo, que estabeleceu que o valor da taxa de fiscalização daquele município poderia variar de acordo com o tipo de atividade exercida pelo contribuinte. Então, uma lei municipal que permitia uma quantificação diferente da taxa de fiscalização, exercício de poder de polícia,
em razão da atividade exercida pelo contribuinte. Posto de gasolina, taxa de fiscalização mais alta. Farmácia, uma taxa de fiscalização mais alta. Escritório de contabilidade, uma taxa de fiscalização menor, menos complexa. Vamos olhar para o tipo de atividade exercida pelo contribuinte e vamos, em razão dela, fixar valores diferenciados da taxa de fiscalização por atividade, por exercício de poder de polícia. Discussão constitucional será que pode fazer isso? Será que é constitucional usar o tipo de atividade econômica do contribuinte como um critério para fixar o valor da taxa? Ou isso violaria o princípio da referibilidade das taxas de serviços? O princípio da referibilidade é o princípio segundo o qual a taxa tem que estar vinculada ao serviço público específico ou ao exercício do poder de polícia, né? Aquele rol fechado para as hipóteses de instituição de taxa que a gente já viu aqui várias vezes. O Supremo julga o tema 1035 da repercussão geral e decidiu, sim, isso é constitucional. É constitucional levar em conta o tipo de atividade do contribuinte para definir o valor da taxa. Tese fixada aí para vocês. Tese fixada aí para vocês, tá bom? O Supremo reconheceu aqui que as taxas não têm a finalidade primordial de arrecadar recursos para o Estado. As taxas têm uma função primordial de custear a atuação do Estado. Então, se tem atividades econômicas que dão mais trabalho, geram um custo de fiscalização maior pelo esforço, é pertinente, é compreensível que o valor dessa taxa seja majorado. Então, é algo que a Constituição comporta, desde que, claro, seja uma estipulação razoável e proporcional. Tá bom? Tranquilo? Esse é o nosso principal discussão aqui no tema 1035 da repercussão geral. ADI 7324, também rapidamente. Nessa ADI, discutiu-se uma disposição da Lei 14.385 de 2022 relativa à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa lei ampliou as competências da ANEEL de modo a permitir que a ANEEL, definissem como que seriam destinados aos consumidores os valores de tributos pagos indevidamente por eles nas relações com as distribuidoras de energia elétrica. Então, a discussão que se colocou é a seguinte: será que é possível, é constitucional, fazer o que a lei fez? E o que a lei fez? A lei deu à ANEEL o poder de decidir, por iniciativa própria da ANEEL, sobre a devolução desses valores aos usuários do serviço de energia elétrica. Será que isso pode ou será que isso viola as regras constitucionais sobre tributos e sobre repetição de indébito? Porque a gente sabe que tem tributos que são pagos dentro da conta, né, de energia elétrica. E às vezes o tributo que está sendo pago ali é como substituição tributária. A distribuidora de energia elétrica, a concessionária, está apenas fazendo o repasse, a intermediação. E aí às vezes tem erro que dá repetição de indébito. E aí, como é que se vai... Será que aí a lei diz, para a gente facilitar, a lei pensou o seguinte, para a gente facilitar a devolução desses valores ao consumidor, vamos deixar a ANEEL ter mais poder aqui, senão vai ficar tudo no judiciário. E pensa numa judicialização difícil essa, pessoal. Eu já tive o desprazer de intervir numa ação, que não fui eu que ajuizei, com esse tema. É um trem enrolado, pessoal. E olha que eu gosto de coisa enrolada, mas pensa num negócio difícil. É difícil operacionalizar isso aqui. Então, por conta disso, deram esse poder para a ANEEL. E aí, será que pode ou não? O Supremo entendeu? Sim, pode. É constitucional. É constitucional. Esse é um conteúdo que está dentro da matéria administrativa e regulatória de entidades como a ANEEL. Dessas agências, né, nacionais de regulamentação, de regulação. Esse ponto não diz respeito sobre matéria tributária, diz respeito sobre matéria administrativa e regulatória de um serviço público que foi delegado.
diz respeito à política tarifária. A lei pode versar sobre isso e está dando esse poder para a ANEEL. E isso amplifica as perspectivas de consumidores receberem aquilo que pagaram indevidamente. Pagaram indevidamente e fica dentro do patrimônio, ficou integrado irregularmente no patrimônio das distribuidoras. Tem que devolver. E a ANEEL é quem pode fazer essa quantificação de maneira mais tranquila, de maneira mais séria, de maneira mais racional. Tá bom? Tranquilo? Então a gente tem esse entendimento, é constitucional a lei número tal, que ampliou as atribuições da ANEEL, permitindo-lhe definir por iniciativa própria acerca da devolução ou compensação em proveito dos consumidores dos valores relativos a tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras de energia elétrica. Fechado? Fast food, né? Daqui não esperem milagre, porque sem o tempo necessário a gente não consegue operar milagre. Fechamos. Redes sociais à disposição de vocês. Tranquilo, meus amigos? Ufa! Deu trabalho esse cara aqui hoje. Até cansei um pouco. Para um domingo de manhã, que eu tô gravando agora domingão, né? Tá aí para vocês, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Até semana que vem. Espero que o conteúdo tenha sido produtivo. Deixa o joinha, deixa os comentários. Veja o que você tá achando nossa linha de série no final aqui do Fast Food de julgamentos. A gente consegue trabalhar com 2 julgados. Eu te dou uma visão geral, sem perder a oportunidade de falar sobre aquilo que é realmente estrutural, destacado no grosso da nossa aula, tá bom? Obrigado a todos pela paciência, pela confiança, pelo tempo que vocês se dedicam ao nosso projeto. Espero que esteja valendo a pena. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Muita saúde, muita paz para vocês. Abração.